Olá, exploradores youtubianos! Hoje, vamos mergulhar fundo nas profundezas desconhecidas dos nossos oceanos. Prepare-se, pois vamos descobrir as 7 coisas mais incríveis achadas no fundo do mar. Vamos nessa! Número 1. A cidade perdida de Atlântida, Erdotu Atlantis. Nosso primeiro mergulho é nada menos que a mítica cidade perdida de Atlântida, ou, pelo menos o que alguns acreditam ser Atlântida. Imagine isso. Você está no fundo do mar, e de repente, estruturas imponentes começam a surgir no escuro. Você pensa que deve estar sonhando, mas não, é real. Localizada perto da costa da Espanha, no Parque Nacional Donana, arqueólogos descobriram uma cidade antiga submersa que poderia ser a famosa Atlântida descrita por Platão. Entre os vestígios arqueológicos encontrados, foram identificadas estruturas circulares concêntricas intercaladas com canais de água, assim como descrito por Platão. Essas estruturas estão submersas sob a lama, e os cientistas acreditam que um tsunami pode ter afundado a cidade há mais de 2000 anos. Além disso, foi encontrado uma série de artefatos que sugerem uma avançada civilização antiga, incluindo ânforas, estátuas e até mesmo uma pedra com uma inscrição misteriosa. Ainda há muita discussão entre os cientistas se este local realmente é a lendária Atlântida, mas uma coisa é certa, essa descoberta revolucionou nossa compreensão das civilizações antigas e mostrou que ainda há muito a ser descoberto no fundo do mar. Número 2. O Triângulo das Bermudas. Em segundo lugar em nossa lista de descobertas submarinas inacreditáveis, temos uma localização lendária envolta em mistério e especulação, o famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área triangular no Oceano Atlântico, entre Miami, Bermuda e Porto Rico, onde inúmeros navios e aviões desapareceram sem deixar vestígios. O termo Triângulo das Bermudas foi cunhado pela primeira vez em 1964 e desde então tornou-se sinônimo de mistério marítimo. Entre as coisas incríveis encontradas no fundo do mar nesta região estão restos de navios e aviões desaparecidos. Alguns deles datam de séculos atrás, enquanto outros são de desaparecimentos mais recentes. É uma cápsula do tempo arrepiante e fascinante, mostrando o poder do mar. Mas o que causa esses desaparecimentos? Algumas teorias incluem campos magnéticos anormais, redemoinhos marinhos gigantes e até atividades paranormais ou extraterrestres. Mas a maioria dos cientistas acredita que as condições climáticas imprevisíveis e as correntes oceânicas fortes são os verdadeiros culpados. Ainda assim, o Triângulo das Bermudas continua sendo um lugar de fascínio e medo. Então, se você estiver planejando uma viagem de barco ou um voo sobre o Triângulo das Bermudas, talvez queira pensar 2 vezes. Ou pelo menos, levar um colete salva-vidas extra. Número 3. O gigante calamar. O calamar gigante é um dos seres mais enigmáticos e fantásticos encontrados no fundo do mar. Conhecido pela ciência como Archaeoteuthis dux, é a maior espécie de molusco do mundo e um dos maiores invertebrados. Estes gigantes são conhecidos por crescer até 13 metros de comprimento para fêmeas e 10 metros para machos, embora haja relatos, ainda não totalmente confirmados, de espécimes que atingem até 20 metros. Muito do que se sabe sobre estas criaturas impressionantes vem dos indivíduos que são lavados nas praias ou capturados por pescadores. Eles habitam as profundezas do oceano, entre 300 e 1000 metros abaixo da superfície, um local onde a luz do sol não alcança. Essa obscuridade contribui para sua natureza misteriosa. Os calamares gigantes têm olhos do tamanho de pratos, que são alguns dos maiores olhos do reino animal. Isso os ajuda a ver em sua casa escura e turva. Eles também são conhecidos por seus tentáculos formidáveis, equipados com centenas de ventosas alinhadas em fileiras, cada uma cercada por anéis afiados de quitina. Mesmo sendo um gigante, o calamar gigante não é o topo da cadeia alimentar. Eles são conhecidos por serem presa de cachalotes, um tipo de baleia dentada. As cicatrizes de ventosas encontradas na pele de cachalote sugerem batalhas épicas nas profundezas do mar. O calamar gigante é uma prova viva do quão pouco conhecemos sobre os oceanos e dos seres incríveis que nele habitam. A cada nova descoberta sobre estas criaturas, somos lembrados da riqueza de vida e mistério que existe abaixo da superfície do mar. Número 4.
O Titanic. O Titanic, uma das embarcações mais famosas e trágicas da história, é também uma das mais extraordinárias descobertas no fundo do mar. Este transatlântico, que era o maior navio de passageiros do mundo quando foi lançado, afundou em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 1912 após colidir com um iceberg. A localização exata do Titanic permaneceu desconhecida por mais de 70 anos até que, em 1985, uma equipe liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard encontrou os destroços do navio a cerca de 370 milhas ao sul de Newfoundland, no Canadá. O Titanic repousa a uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros, onde a pressão da água é imensa, cerca de 380 vezes a pressão ao nível do mar. A descoberta do Titanic permitiu que os pesquisadores reconstituíssem detalhadamente os eventos do naufrágio. Além disso, os destroços do navio se tornaram um valioso sítio arqueológico submarino. Entre os destroços espalhados pelo fundo do mar estão pratos, copos, utensílios, móveis e até mesmo pertences pessoais dos passageiros. Também foi possível ver o contraste entre as acomodações de primeira classe e de terceira classe. Embora a estrutura de aço do Titanic esteja gradualmente se corroendo devido à ação de bactérias que consomem ferro, a história do navio continua a capturar a imaginação do público. O naufrágio do Titanic é um lembrete constante da tragédia que aconteceu, dos mais de 1.500 passageiros que perderam suas vidas, e serve como uma janela para uma época passada. Explorações contínuas e estudos do local do naufrágio do Titanic continuarão a fornecer novas informações sobre este evento histórico e a vida a bordo de um transatlântico no início do século XX. Número 5. Círculos na areia. Nas profundezas do oceano, na costa do Japão, os mergulhadores e cientistas ficaram perplexos quando descobriram estranhas e belas formações na areia do fundo do mar que pareciam intrincados círculos geométricos. Esses misteriosos círculos na areia foram inicialmente um enigma para a comunidade científica. Os círculos tinham cerca de 2 metros de diâmetro e apresentavam padrões complexos e belos. Foram tecidos elaborados desenhos de rides e vales na areia, cada um incrivelmente simétrico e distinto. Os círculos eram tão perfeitos que inicialmente alguns pensaram que poderiam ser o resultado de alguma atividade extraterrestre ou mesmo um fenômeno desconhecido da natureza. A verdade, porém, provou ser quase tão incrível. Esses desenhos intricados são, na verdade, a obra de um pequeno e modesto peixe, conhecido como peixe-pufeiro ou baiacu. Durante a estação de acasalamento, um macho desta espécie cria esses incríveis desenhos na areia como um meio de atrair uma companheira. Ele nada cuidadosamente, movendo a areia com suas nadadeiras e corpo, trabalhando incansavelmente por cerca de uma semana para construir o desenho. Além de ser visualmente atraente, o macho também decora o círculo com pequenas conchas e pedaços de coral. Quando termina, se a fêmea se sentir atraída pelo círculo, ela vai até o centro para acasalar. Depois, ela deposita seus ovos no círculo e o macho cuida deles até que eclodam. Esses círculos na areia são um lembrete impressionante da diversidade e complexidade da vida marinha. Eles demonstram que mesmo as criaturas mais pequenas e aparentemente insignificantes são capazes de proezas incríveis e de uma beleza surpreendente. Número 6. Yonaguni Monument. O monumento Yonaguni é uma das descobertas submarinas mais enigmáticas e controversas do mundo. Localizado ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no Japão, é uma formação rochosa subaquática que se assemelha a uma estrutura arquitetônica complexa. Descoberto por um mergulhador em 1987, o monumento Yonaguni é composto de uma série de terraços, escadarias e plataformas retangulares, todas cortadas em arenito. A maior das estruturas se eleva a cerca de 27 metros acima do leito do mar e possui o que parecem ser pilares paralelos, além de um grande arco ou porta. A questão de se estas formações são naturais ou feitas pelo homem tem sido objeto de intenso debate. Alguns argumentam que as características do monumento Yonaguni, incluindo suas linhas retas, ângulos afiados e formas simétricas, sugerem que ele é obra de seres humanos antigos. Se isso for verdade, o monumento seria uma das mais antigas estruturas conhecidas na Terra, possivelmente datando do último período glacial, quando a área estava acima do nível do mar.
Por outro lado, muitos geólogos acreditam que o monumento é uma formação natural, argumentando que as linhas retas e ângulos afiados podem ser resultado de processos naturais de erosão e que não há evidências claras de atividade humana. Seja natural ou feito pelo homem, o monumento Yonaguni é uma visão impressionante e um lembrete do quão pouco sabemos sobre o passado do nosso planeta e o que ainda está por descobrir no fundo do mar. Número 7. Cemitério de trens. Parece um cenário de um filme de ficção científica, mas é totalmente real. No fundo do mar do Atlântico, perto da costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, repousa um inesperado cemitério de trens. Em 1985, Paul Epler estava mapeando o fundo do oceano quando seus instrumentos detectaram grandes objetos de metal a cerca de 90 metros de profundidade. Ao mergulhar para investigar, ele encontrou 2 locomotivas a vapor do século XIX incrivelmente preservadas. Construídas em 1850, e parecem ter sido perdidas durante o transporte por mar. Não há registro de navios afundados ou trens perdidos que poderiam explicar como essas locomotivas pesadas e antigas acabaram no fundo do mar. Uma teoria é que as locomotivas podem ter sido empurradas ao mar em um momento de tempestade ou perigo para aliviar o peso em um navio em dificuldades. Embora estejam enferrujadas e cobertas de vida marinha, as locomotivas estão surpreendentemente intactas, com a maioria de seus componentes claramente visíveis, incluindo as caldeiras, rodas e até mesmo os assentos do maquinista. Além disso, é possível ver o habitat marinho que se desenvolveu ao redor dos trens, com várias espécies de peixes, crustáceos e outros seres marinhos fazendo suas casas nas estruturas enferrujadas. O cemitério de trens no fundo do mar é um lembrete do passado industrial da humanidade e da capacidade da natureza de reivindicar e transformar até mesmo as mais pesadas obras humanas. É também uma das descobertas mais inesperadas e misteriosas que já foram feitas no fundo do mar. Quem sabe o que mais podemos descobrir nas profundezas inexploradas de nossos oceanos? Obrigado por se juntarem a nós nessa viagem submarina. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante. Nós agradecemos muito por seu tempo e por assistir nosso vídeo. E, claro, se você tem algum pensamento ou pergunta sobre o que mostramos hoje, por favor, compartilhe nos comentários. Nós adoramos ouvir de você. Até o próximo vídeo. Continue explorando e maravilhando-se com as maravilhas do nosso incrível planeta. Adeus por enquanto.